Bom dia a todos do canal Conectados em Cristo. Me chamo Ariane, estou aqui mais um dia para partilhar esse evangelho. O evangelho hoje está em Mateus 18, do 21 ao 35. Antes de ler esse evangelho, eu quero pedir a você que vá aí compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Então, vamos lá. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-la, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos, e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostou-se por terra diante dele e suplicou: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários, agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, escolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje esse evangelho, ele vem falar a cada um de nós sobre o perdão. O evangelho de semana passada também falava do perdão. E hoje, desse domingo, também fala. Nós devemos aprender, meus irmãos, a lição do perdão. E nós temos duas lições muito importantes, a primeira é sempre que Deus ele está pronto a nos perdoar, em qualquer circunstância. Só que para Deus nos perdoar, nós precisamos estar o quê? De coração aberto e arrependidos, profundamente dos nossos pecados, dos erros que cometemos. E a segunda lição é na oração do Pai Nosso, tem a parte, perdoar como perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês já pararam para pensar se Jesus nos perdoasse somente às vezes que perdoamos os nossos irmãos? Como estaria a sua vida hoje? Será que Jesus iria te perdoar muitas vezes, poucas vezes ou quase nunca? Nós devemos começar a praticar, o perdão, a exercer a prática do perdão. E quantas vezes dentro das próprias famílias não existe o diálogo, não existe o perdão, porque existe a briga, o momento de raiva, o momento de discussão, mas depois não existe o perdão. É muito triste vermos isso. As pessoas ficam sem se falar por anos. Quantas pessoas até chegam a morrer, a falecer sem mesmo perdoar aquela pessoa, ou pedir perdão para aquela pessoa, que também é importante, assim como a gente pede perdão a Deus, pedir perdão ao irmão quando a gente falha com o irmão. Porque tão importante quanto perdoar é ser perdoado. E para sermos perdoados, precisamos perdoar. E nós precisamos perdoar porque fomos perdoados por Deus. Nós devemos viver esse perdão nos alegrando por ter recebido o perdão de Deus. Porque quantas vezes nós erramos, nós pecamos,
caímos nos mesmos pecados e pedimos perdão a Deus, Ele vai lá e nos perdoa. E por que não é justo? E por que nós não podemos fazer isso com os nossos irmãos, quando eles erram com a gente? Porque a gente pedir o perdão de Deus é muito fácil. Mas e a gente perdoar o próximo, quando ele erra com a gente? Né? Então, meus irmãos, que nessa semana nós possamos mesmo exercer a prática do perdão. Porque o perdão é preciso. Ele faz parte da nossa vida. Aqui no final do Evangelho, Jesus diz: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. A prática do perdão é importante para que possamos buscar, o caminho de Deus, buscar o céu. A prática do perdão é importante para o nosso crescimento, para buscarmos a nossa salvação. Nós temos essa certeza de que se não perdoarmos, de que se não pedirmos perdão a Deus, qual é o caminho que nós vamos? O caminho mais próximo é o caminho do inferno, e não é esse que a gente quer. Precisamos perdoar e ser perdoados, e acima de tudo, ser felizes por ser perdoados por Deus, perdoados por Deus e perdoar os nossos irmãos. Amém? Então, que possamos estar buscando a nossa salvação cada vez mais através do perdão ao próximo e do perdão de Deus. Então, que possamos mesmo exercer verdadeiramente, a partir de hoje, a prática do perdão na nossa vida. Porque ela servirá para o nosso crescimento espiritual, pessoal e, claro, para a nossa salvação. Amém? Então, que vocês possam ficar com Deus e terem uma ótima semana.